A reflexão do promotor de justiça de São Paulo, Walter Folleto Santin, avalia a segurança pública de forma incontestável. Diz ele, a poesia consegue expressar com arte e elegância uma situação da vida. Sobre a insegurança e o medo, o poeta brasileiro Eduardo Alves da Costa, em 1936, foi bastante feliz ao homenagear a luta pela liberdade e democracia na ex-União Soviética, cujos versos poéticos, alheios à ideologia originária, podem refletir a crise da segurança pública no Brasil na atualidade. O seu poema, No Caminho com Mayakovsky, é bem atual e representativo e reflete. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a cerviz. E nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor, nos calamos. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um programa sobre segurança pública. E você vai verificar que o assunto é realmente interessante. Nós convidamos para falar sobre segurança pública Charles Saba. Quem é Charles Saba? É diretor da US Policy Instructor Teams nos Estados Unidos e conhece bem o tema segurança pública. Por onde passa em todos os países do mundo, é convidado a proferir palestras e a prestar consultoria sobre a segurança de danos e riscos eventuais. Tem mais de 20 anos de experiência em treinamento contínuo nas mais diversas áreas da segurança pública. Além disso, Charles Saba conhece muito bem o Poder Judiciário, bem como o seu papel no fortalecimento da justiça e arrefecimento da violência. Este é realmente um homem que eu tenho confiança. Quando eu digo eu tenho confiança, é porque eu conheço bem, sei muito bem as qualidades desse grande expert no assunto. E qualidades excelentes. Você vai verificar mais uma vez quem é Charles Saba. Charles Saba, como é que você vai? Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Hoje você está bonito, está de verde, olha aí. É? Você tem várias camisas que você usa, verde, preta e outras cores Sim, também, não? sim. Cada uma tem um significado. Ah, é? Sim. Que bom. Então, Puxa. a gente tem uma estrutura de uniformização dos instrutores que segue uma regra durante a semana de instrução. Certo, muito bem. Hoje nós vamos apresentar também para o telespectador alguns movimentos práticos sobre segurança. E nós convidamos aqui uma moça para que ela, junto com você, possa apresentar ao telespectador movimentos, como eu disse, de segurança. Sim. Tá bom? Seria um movimento simples, não requer treinamento, é um movimento que a pessoa tem que planejar na cabeça o que Claro. vai fazer caso que haja, quando haja um eventual sinistro. Um acontecimento grave. Uhum. Muito bem, mas me diga uma coisa. A estrutura e organização da Polícia dos Estados Unidos está moldada em aspectos que sugerem a prevenção de um fato delituoso? Isso inclui a população, inclui lideranças comunitárias, inclui
A mídia é muito importante e, obviamente, a polícia e o Ministério Público. E esse conjunto de pessoas é que fortalece e embeleza uma cidade e, assim, uma cidade bela, uma cidade bem iluminada, limpa, sem muros pichados, tende a reduzir a violência, porque o meliante, quando ele passa ali e olha, ele vê que alguém está cuidando daquilo. Então, ele prefere fazer o assalto, o roubo, o furto, num lugar onde as pessoas não prestam atenção e a beleza não existe. É porque o assalto geralmente é de inopino, não é? É a surpresa. O meliante, como eu chamo, o meliante, ele espera o momento oportuno para agir. O meliante, ele vai... Vamos comparar ele ao lobo. E a população como ovelhas. E pessoas da segurança pública, juízes, como pastores alemães. Um cão, né? Então, o lobo vai sempre querer atacar a ovelha é indefesa, a ovelha não quer machucar ninguém, ela quer simplesmente viver, é uma presa. O lobo vai atacar aquela ovelha que é enferma, ou pequena, ou mais fraca do rebanho, porque é assim que o lobo vai se sustentar. Então, obviamente, mediante a mesma coisa, ele vai atacar o indefeso, o idoso, a pessoa que não tem atenção ao seu meio ambiente. Enquanto o cão, o pastor, ele está lá para defender as ovelhas e evitar com que esse predador tenha sucesso em matar e consumir a ovelhinha. Na sua cidade, em Orlando, uma cidade limpa, cuidadosa, a prefeitura de lá cuida bem do aspecto da cidade, não é verdade? Porque é um espetáculo lindo, tudo limpo, tudo funcionando, uma infraestrutura maravilhosa. Não é? Aí o que fazem? Levam para os seus lugares de origem. Não é? Por exemplo, o Brasil, as pessoas vão fazer do turismo em Orlando, vão para o seu querido Mickey e a Minnie, e eles trazem para o Brasil esta experiência maravilhosa. Agora, sim. Desculpa, eu não quis interromper. Não. Mas isso não é a polícia, isso é a demanda da população, das empresas que lá existem. Nós temos 57,1 milhões de pessoas que visitam Orlando. A cidade tem 1.300.000 carros de aluguel, tem dias que não tem carro para alugar. Então, sabemos que tem 1.300.000 motoristas que não conhecem nossas leis. Então, é um conjunto de esforços para fazer uma cidade segura. Sim, por isso que eu digo. Então, as pessoas ficam impressionadas. É o que eu quero me referir. Os brasileiros ficam impressionados com esta segurança que há nos Estados Unidos, principalmente em Orlando, a sua cidade. Então, eu queria que agora você traçasse um paralelo. E, por gentileza, fique à vontade. No Brasil, você acha que estamos certos em admitir, eu digo, as autoridades constituídas admitirem a pichação, admitirem sujeira, admitirem, por exemplo, recentemente colocaram fogo em 34 ônibus que servem à população. Sim. Isso na calada da noite. Sim. Entraram dentro do estacionamento dos ônibus e colocaram fogo em 34. Você acha que isso é bom, é ruim, é cultura do país? O que você acha? O que entendemos é que, uma vez que a cidade é embelezada, uma vez que você tem uma segurança eficaz e efetiva, mesmo em diversos aspectos, não só a privada, mas a pública, né, você tem uma economia mais ativa. O taxista tem 12 corridas em vez de 8. O homem do restaurante recebe mais pessoas porque a cidade está segura, então as pessoas não têm medo de sair à noite. Então, é um impacto econômico muito grande. Então, nós estamos falando de economia. Nós estamos falando de dinheiros que as pessoas deixam de ganhar porque a cidade é suja, é pichada ou então não tem segurança. E eu te digo, quando houver segurança, o termômetro é que a pessoa para no farol às 2 da manhã sem medo. Esse é o termômetro. Por enquanto, as pessoas não têm a sensação de segurança, portanto, não obedecem às leis de trânsito à noite, pelo medo que tem. Então, se a gente consegue reduzir o medo, reduzir a pichação e colocar a polícia na rua fazendo o policiamento de fato, porque a polícia hoje é recuada, ela é acuada e recuada.
Então, porque o conjunto de experiências da polícia em relação à população indica ao policial que não está sendo apoiado pela população. Claro. Então, a tendência é de, já que nós não temos apoio, vamos ficar aqui e só atendemos situações de grave risco. Isso é ruim. Nós temos que prevenir os pequenos delitos e garantir que os grandes não acontecem. Se tem a certeza da punição, se você sabe que se você fizer esse ato você será punido, você deixa de fazer esse ato. Isso é muito claro. A experiência brasileira mostra isso. E mostra isso claramente com a tolerância zero no trânsito, em termos de beber e dirigir. Então, tem 0,0% de álcool se a pessoa está dirigindo. Nos Estados Unidos é 0,8%. Você pode tomar 2 taças de vinho num restaurante. Agora, aqui, a tolerância para isso é 0. Então, isso mudou o comportamento brasileiro e reduziu as mortes no trânsito. Isso é claro e evidente. Então, se a gente coloca as leis que existem no papel, colocam ela na realidade da vida de todo brasileiro, você vai ver que, economicamente, há uma ascensão, porque aonde há segurança, as pessoas querem ir morar lá. Se a pessoa quer morar num lugar seguro, os aluguéis aumentam de 4% a 6%. Então, é muito, muito claro a relação de beleza da cidade, beleza e a segurança acoplada a isso reduz a criminalidade. É uma forma muito simples. Aconteceu recentemente aqui em São Paulo. Você sabe que nos presídios há uma invasão de celulares para que vamos chamar de reeducandos, para que os reeducandos usem e abusem desses celulares. Então, o que fez o nosso querido governador do estado de São Paulo? Ele gastou 31 milhões de reais para bloquear os celulares na faixa aérea. 31 milhões de reais, dinheiro público. Isso dá, no seu país, aproximadamente uns 13 milhões de dólares. Não é? Então, veja, eu queria que você comentasse esse fato, por gentileza. É desumano você não deixar uma pessoa presa comunicar com o mundo externo. Certo, claro. Então, isso daí é um direito que ele não abdica só porque ele é condenado. Fizemos ao contrário. Em vez de gastar dinheiro em bloqueadores, que custam muito caro, e muitas vezes não funcionam, funcionam parcialmente, ou então bloqueiam as pessoas que não estão dentro das paredes, mas fora da parede, também ligar. Então, a nossa opção foi de colocar telefone público nas celas, onde não há como discar, as ligações são a cobrar e o preso tem a sua conta nos Estados Unidos, ele tem uma conta que cada um preso tem, a conta da cantina dele, ele tem esse dinheiro que a família vai e deposita, porque não há contato com o mundo externo. Há comunicação com o mundo externo, mas não há contato, não há visitas, não há, o que a gente vê aqui, lá o sistema é diferente. Lá nós punimos, não há um desejo de ressocializar, lá é um desejo de punir. Esse preso ele tem direito a se comunicar com o mundo externo através do telefone público. E a receita dessa ligação vai para a carceragem e os carcereiros. Então, isso representou $300 mil no ano passado para a cadeia de Orlando, onde esse dinheiro é revertido a benefícios das pessoas que lá trabalham. Então, não há nenhuma possibilidade de colocar um celular dentro da cadeia ou dentro da cela, porque há uma perda de receita para isso. Não há um gasto, há uma receita. Aqui houve um gasto para colocar bloqueadores, lá tivemos uma receita de deixar a pessoa se comunicar. A primeira coisa que o preso pega e escuta no telefone que ele pega para fazer a ligação a cobrar é que essa ligação está sendo escutada, há uma escuta nela. E ele sabe que ele não tem direito à privacidade. Ele tem direito de comunicar, mas não tem privacidade. Porque ele está cumprindo uma pena. Está cumprindo uma pena. É? Então, ele não tem privacidade. E é assim que funciona lá. E tem funcionado muito bem. Em contrapartida, se houver, e já houve, uma vez um caso de um celular foi entregue por um carcereiro, ele subsequentemente foi preso por um colega dele, porque o colega observou, ele entregou um celular para um preso. Já que o preso estava com o celular na cela, a gente fecha todas as cadeias do estado da Flórida e fazemos uma busca pelas penitenciárias do estado todo. Porque se entra numa cela, pode ter entrado numa outra cela em outra cadeia.
Quer dizer, de um exemplo, vocês então avançam para verificar nas outras cadeias, não é? Se por acaso aconteceu ou pode acontecer a mesma coisa. Se um carcereiro deixou um telefone entrar e entregou por sentir pena do preso, né? Um telefone celular, isso pode acontecer em outras cadeias. Então, a gente faz a busca de todas as cadeias no estado todo. Ou se entrar um contrabando, alguma coisa contrabandeada, a gente faz. É o mesmo procedimento. Certo. Muito bem. Eu quero então completar esta conversa sobre esse assunto, perguntando para você se nós ainda aqui no Brasil temos esperança de uma melhoria na segurança pública. Sim. A demanda tem que vir da população. Não vem de cima para baixo, ela tem que vir de baixo para cima. O policial, ele quer servir e proteger a população, mas ele não tem ferramentas para isso. A população deseja proteção e não está havendo essa proteção que a população quer, pelo que eu escuto do público quando eu converso com as pessoas. Há um grande medo da polícia, do público, de todos. E isso é algo que dá para consertar facilmente. Uma vez você paga mais ao policial, a demanda de produzir desse policial tem que aumentar correspondentemente ao dinheiro que ele recebe. Então, isso tem que sair do público. O público tem que demandar uma segurança. Sabe, me diga uma coisa, dos Estados Unidos, o policial ganha bem? Ninguém ganha bem o bastante para arriscar a vida todo dia. Sim. Agora, dado Mas isso... fazendo uma comparação com o Brasil, o policial ganha bem? Ele ganha bem. Ele ganha bem porque ele tem direito ao bico. E o bico é que sustenta o dinheiro a mais, que dá um nível de conforto muito grande para a família dele. E esse bico, como é que se procede? O policial americano, ele ganha mais ou menos, entre benefícios e salário, $1.000 por semana. Esse é o salário de um policial. Sim, são $4.000 por mês. $4.000 por mês, incluindo benefícios. Agora, para fazer o bico, ele tem que ir fardado, ele não pode ir à paisana. Ele tem que ir fardado, ele tem que ir com a viatura dele, que é da polícia, não pode ir com carro pessoal, e ele não pode receber menos de $35 a hora, pode receber mais, menos não, porque não pode baratear o conceito da polícia. Então, dado esses parâmetros, ele pode trabalhar num bico. Mas lá é permitido, então o bico... Lá é necessário que vá fardado com a viatura da polícia. Sim, é permitido. Sim. Permitido, o Estado permite. Não é permitido, ele é mais do que permitido, ele é incentivado. Porque há várias razões. Primeiro, para o policial fazendo bico, é bom. Ele está colocando $35 no bolso, é bom para ele e para a família dele. Claro. Para o policial fazendo a ronda, ele sabe que não precisa se preocupar com a Disney, com a Universal, porque lá tem policiais fazendo bico, então ele vai se concentrar na área de risco. A população ganha com isso que tem mais polícia na rua. O governo ganha com isso que está fazendo um trabalho de segurança pública muito compreensivo, em sua totalidade. Só quem perde é o meliante, ele perde a ação, porque ele perde área para agir. Então é só ruim para o meliante. Para os outros da população, isso é bom e funciona bem. Agora, há regras. Ele tem que poder dormir 8 horas, ele não pode trabalhar desenfreado para depois chegar no serviço cansado. Isso não é permitido. O policial, ele é preparado para uma ação de rua? Bom, esperamos que sim. Não todos os policiais americanos são treinados ao nível que deveriam ser. Tem alguns que são pesados demais, outros que não têm a tática nem o treinamento que é necessário. Isso há falhas como qualquer outra agência policial. Mas eles são treinados durante 2 anos antes de sair para a rua. Então, tem 2 anos de treinamento antes de ele sair para a rua com o carro dele e trabalhar ele na sua viatura junto com os colegas dele. Eles agora estão autorizados a colocarem câmeras para uma ação, para um tipo de reprimenda? Sim. O que nós estávamos observando é que houve várias corridas em termos de policiais americanos. Nos anos 1920 havia corrupção, então corríamos para sanar o problema de corrupção, naquela época de proibição, do Al Capone e tal. Depois houve uma corrida para profissionalizar a polícia, educar melhor. Depois houve uma corrida nos anos 80, 90 para colocar tecnologia no policial e na viatura. Mas agora nós estamos vendo que há um isolamento do policial cercado de tecnologia. Então, para tirar ele do carro e colocar ele de volta na rua,
estamos tirando as câmeras dos carros e colocando no policial. Primeiro sim. que é melhor, porque a visão do policial é onde a câmera está. Muitas vezes o policial estaciona o carro assim e a ação é para lá. Então a câmera filma absolutamente nada, enquanto a ação está acontecendo fora da lente. Agora, com a câmera no policial, ou no chapéu, ou nos óculos, imediato. ele já vê. Na câmera, na arma também não funciona, porque ele atira e depois a arma baixa. Então vai filmar o asfalto. Então a melhor opção foi colocar aonde está o mais próximo do olho do policial possível. Muito bem. Eu gostaria agora de você de chamar um pequeno intervalo para depois, então, nós prosseguirmos com esta agradabilíssima conversa. Obrigado. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. E é sempre um prazer dizer esta palavra, retornamos, porque estamos hoje conversando com Charles Saba. Charles Saba, eu quero fazer uma pergunta importante para você. E perguntar qual é a importância que você entende da investigação criminal pela autoridade policial. Isto eu quero que você coloque, não é? Se nos Estados Unidos há uma cooperação entre polícia e população, e vou mais além, Ministério Público. A importância da investigação criminal pela polícia é de suma importância, porque você reduz o crime quando há certeza da punição. Então, quando a investigação criminal é bem sucedida pela autoridade policial, alguém é preso e alguém vai ser réu dessa acusação criminal. Se ele vai ser exonerado ou não, aí depende do trabalho do judiciário em conjunto com o Ministério Público. Eu vejo muitas vezes pelos policiais com quem eu converso no Brasil, há um relacionamento adversarial entre a polícia e o Ministério Público. Devia ser ao contrário. Todos tinham que trabalhar no mesmo time, na mesma equipe. A polícia está lá para fortalecer a investigação criminal para o Ministério Público, para que ele possa apresentar ao Judiciário um caso bem forte. Então, quando há um homicídio, e foi um ano violento em Orlando, tivemos 20 homicídios no ano passado. Poxa. Então, prendemos todos que cometeram um homicídio. Agora, uma vez que essa pessoa que é acusada de homicídio vai ser levada ao tribunal, o policial é destacado, o policial encarregado, o detetive encarregado da investigação criminal, ele é destacado e vai ficar no Ministério Público sobre aquele promotor ou procurador de justiça. O procurador e promotor vai pedir a esse policial certos indícios daquele caso para fortalecer a causa, né, da população. A população é o autor da causa contra esse réu. Então, o policial, através do comando do Ministério Público, fortalece a investigação naqueles elementos que o promotor precisa, traz esses elementos e fortalece o caso. Então, é assim que é o relacionamento. Não é que o Ministério Público ou o promotor entra em campo para investigar, ele não tem tempo para isso. Ele tem muito trabalho para fazer onde ele está. A polícia, em contrapartida, recebe as ordens do promotor de justiça para fortalecer o caso do povo contra esse acusado. Então é assim que funciona. O policial vai e faz a investigação orientado pelo Ministério Público. Ele sabe que ele tem as suas responsabilidades como investigador, mas ele tem uma orientação que é muito, muito bem-vinda pela polícia, porque nós todos estamos do mesmo lado, no mesmo time. Aqui há um certo receio, não somente do policial em relação ao Ministério Público, mas o Ministério Público não confia na própria polícia, fazendo essa investigação. Então isso tem que ser mudado e a mudança ocorre muito facilmente com comunicação. Com comunicação. Com comunicação. Uma vez que o Ministério Público entende que esse policial, sei lá, ele é uma pessoa erudita, ele lê Homer na língua original, que é grego antigo, ele vai entender que há uma pessoa debaixo do uniforme. E o policial tem que entender que há uma pessoa querendo fazer o bem da população debaixo do terno e gravata. Então temos que todos trabalhar em conjunto. Porque se trabalhar individualmente, é muito fácil você isolar um ou outro. Agora, quando estamos todos juntos, aí é muito difícil você isolar um do outro.
Aí nós chegamos a um ponto em comum, não é? Para, naturalmente, dar como certa aquela causa segundo as provas obtidas. Não é verdade? Lembra que o policial ele tem que investigar porque aquilo que ele levanta pode culpar ou exonerar aquele réu. E se é um homicídio, o réu vai ficar o resto da vida, se condenado, vai ficar o resto da vida lá, atrás das grades. Ele nunca mais vai sair para a rua. Ele vai morrer lá dentro. Então, é um peso muito grande. E lá, no caso específico que você está colocando, realmente fica preso durante todo o tempo? Infelizmente, é uma democracia que tem a maior população encarcerada do mundo. São 2.300.000 presos, acima de 1 ano de condenação. E pior, vamos agravar mais a situação numa democracia. Desses 2.300.000 presos, há 200.000 crianças menores de idade presas a sentenças de mais de 1 ano. E dessa população de 200.000, há 20.000 crianças nas cadeias e penitenciárias hoje que são declaradas como prisão perpétua. Essa criança vai morrer lá dentro. Nunca mais vão sair para a rua e nunca mais saem. Morrem lá dentro. Porque cometeram um crime de adulto. Saba, então quer dizer que a situação da segurança pública brasileira está exigindo uma alteração de cunho institucional, haja vista as necessidades sociais cada vez maiores? Isso é uma decisão brasileira, tem que ser tomada pela população. Agora, eu lhe digo que nos Estados Unidos, em relação à segurança pública e à criança, tivemos vários casos muito sérios, onde a criança entrava na escola armada, matando crianças. Né? Tivemos vários isso, Sandy Hook, enfim, outros. A nossa solução foi pegar certos professores, treiná-los, armá-los, e agora tem professores armados e treinados dentro da escola para evitar isso. Então, essa situação caiu para quase zero. Eu dou risada, porque, desculpa, sabe, se isso acontecesse aqui no Brasil, seria jamais o professor teria essa incumbência de armado se defender do próprio aluno, isso que eu estou entendendo de você. Não é? Porque o brasileiro, o telespectador sabe disso. Nós temos professores aqui ganhando menos que salário mínimo. Menos que salário mínimo. E os professores são aviltados dentro da sala de aula por alunos. Sim. E não é, você está colocando um fato que não é corriqueiro, mas aqui é corriqueiro. Os professores até fogem das salas de aula. Continue. Deixa eu falar uma coisa sobre os professores e o que eu falo nas minhas palestras. Uma das coisas que eu enfatizo é para você resolver o problema de segurança pública a médio prazo, não a curto prazo. Na melhor situação, médio prazo, o investimento na professora do primário é imprescindível. Certo. Tem que investir na professora do primário e você resolve o problema da segurança pública. Você ensina aquela criança a ser patriota, aquela criança a ser um bom cidadão. Se você não investe na professora, se ela ganha ou ele ganha um salário mínimo ou menos, como há casos aqui, não espera muito, porque a gente sabe que entramos nas salas de quinta série pelos Estados Unidos inteiro e chegamos na professora da quinta série e perguntamos para ela: você tem crianças na quinta série que estão lendo nesse nível de quinta série? Identifique para nós, por favor, a criança que está lendo 2 anos em atraso, terceira série. Esse número de crianças que ela identifica, sabemos que 70% é um percentual. Pode variar de país em país. Sim. Mas há um percentual dessas crianças que certamente é provado através de anos de experiência. Essas crianças que não leem na quinta série, leem na terceira série, serão criminosas. Então, daqui a 10 anos, sabemos que você vai precisar de tantos leitos a mais na penitenciária, porque você tem que armazenar esse futuro criminoso lá, longe da sociedade. Então, a quinta série é extremamente importante, porque a criança que não lê nesse nível, lê aqui embaixo, é um problema para a sociedade. É um projeto de uma pessoa que poderá cometer crimes, é isso? Será uma pessoa que cometerá. Não é projeto, é será mesmo. Quando? Vocês chegaram a essa conclusão? Se significa talvez sim, talvez não. Quando é questão de tempo. Nós estamos falando de quando e não se. Quer dizer que quando é uma questão de tempo. Sim. Mas vocês tomaram todas essas providências, inclusive leitos na penitenciária. Daqui a 10 anos. Já tem 8 anos, daqui a 10 anos. Já prevendo tudo isso. Ela vai precisar. É interessante, caríssimo telespectador,
Eu digo sempre, você sabe muito bem, que eu sou fã incondicional da cultura americana. Eu sempre aqui dou referências, exemplos, não é, que o Brasil deveria seguir. Não é difícil brasileiros seguirem, não é, esses ensinamentos preciosos dos americanos, porque é um país que tem praticamente a mesma idade que o nosso. É um país que está ali, a mesma idade, só que lá houve um progresso, porque houve uma constituição de princípios, é isto? Uma constituição de princípios, que dessa constituição, aí as instituições começaram a progredir e levar a coisa a sério. Eles pensam no povo, eles pensam na bandeira americana. Aqui no Brasil, lamentavelmente, nós pensamos no hino nacional só quando o jogador de futebol, do início de um jogo de futebol. Aí canta o hino nacional, recentemente. Isso para entre aspas, para inglês ver. Mas a bandeira brasileira, ela não é como a dos Estados Unidos, não é? Glorificada. A glória da bandeira brasileira, ela está aquém da realidade do brasileiro. Nós não fazemos esta cultura sobre a bandeira brasileira. E lá eles fazem. Bem, desculpa, Saba, eu estou aqui colocando meia culpa, né? Meia culpa, porque as coisas que acontecem aqui no Brasil são fáceis de serem consertadas. Sim. Porque são fáceis? São fáceis, como você diz. É fácil. Falta vontade. É só, todo mundo sabe que está errado, todo mundo sabe como consertar, mas ninguém está fazendo. Ninguém faz. Então está precisando o fazer. E é muito simples, não é cultural, não é porque muitas pessoas alegam que não, a nossa colonização veio de Portugal e a sua veio da Inglaterra, de protestantes, e aqui foi X, e lá foi Y. Nada disso. Isso tem 500 anos, isso já não perdura, não tem como argumentar isso mais. Agora, todos somos globalizados, nós temos uma consciência global. Sabemos o que acontece na China hoje. Não é daqui a 2 semanas como era quando não tínhamos computadores, que eu e você lembramos dessa época. Claro. Então, não há razão para que continue acontecendo o que acontece aqui. Porque é só questão de atitude. E a atitude muda o mundo. É verdade. Eu vou mais além. Lá vocês acreditam na pessoa quando ela diz alguma coisa para você. Você pergunta, por exemplo, quando você entra nos Estados Unidos, passa pela alfândega, né? Como chama lá? Patrol, né? Border Patrol. DHS. DHS. Exatamente. Então, por 2 vezes perguntam, não só quando você apresenta o seu passaporte, como também quando você apresenta o seu passaporte para a saída. E perguntam, quanto é que você está trazendo? Você está trazendo mais de $10 mil. Então, você diz, estou trazendo $10 mil. Pode passar. Se por acaso ele cismar com você e se revistar, você estiver levando $10.002, eu acho que já é uma pequena confusão. Sim. Pode-se levar mais de $10 mil. Sim, mas você tem que declarar. E não há problema nenhum. Eu quero dizer, você não pode mentir. A ideia é essa. A ideia você não pode mentir. Não minta. Não minta. A mentira vai lhe condenar. O brasileiro tem um costume muito feio, levar vantagem em tudo. Esse é o costume do brasileiro, querer levar vantagem. Agora, é só mudar isso aqui. Vamos entregar e fazer com que o seu próximo tenha vantagem em tudo. Se você olha para o seu próximo e entrega e deixa ele ter as vantagens em tudo, e ele faz assim com o próximo e assim com o próximo, então todos nós levamos vantagem. Claro. Quando é só para um, não é vantajoso. Não é vantajoso nem para aquele que leva vantagem, porque ele não carrega o resto junto. É lógico, é lógico. Então, a ideia aqui, fala a verdade. Uma vez que você fala a verdade, o policial lá vai ver, falou a verdade, vai te agradecer, muito obrigado, vai te dar um warning, uma advertência, em vez de te multar, porque você falou a verdade. Mente e você será multado. Mente e você vai acabar tendo problemas com o judiciário americano. É muito simples. Então, pode levar mais de $10 mil? Pode levar mais. Pode ser $100 mil.
O que eles querem saber é de onde esse dinheiro veio. Veio de fonte limpa ou é dinheiro cinza? Ou é dinheiro de lavagem, ou é dinheiro de drogas? Essa é a preocupação. Não o fato que você tem dinheiro de trás. Isso aí você pode fazer à vontade, que é teu. Ninguém vai te proibir. Você vê, eu faço uma colocação e você já vem com uma filosofia importantíssima, que é a filosofia do americano, que é esta, que vai mais além, não é falar a mentira. Ele quer saber de onde vem o dinheiro. De onde vem o dinheiro? Porque é importante. Bem, meu querido Charles Saba, agora eu quero apresentar, não é? Vamos apresentar as práticas de segurança que você vai demonstrar aos nossos telespectadores. Convidamos para isso uma moça muito bonita para ajudá-lo na demonstração. É a Bianca Moreira. Ela vai ajudá-lo, tá bem? Então vamos ver. Me dá seu dinheiro, moça. Me dá o dinheiro. Me dá seu dinheiro. Moça, você entra no carro comigo. Entra no carro agora. Você vai fazer isso. Incêndio, fogo, fogo. Porque aí todo mundo vem para um incêndio. Se você dizer assalto, assalto, todo mundo foge. Mas incêndio, incêndio, todo mundo vem. Você tem que dar permissão para a sua família te abandonar. O teu filho, teu marido, seja lá quem estiver contigo, você tem que dar uma palavra de vai. Eles não podem perguntar para onde ir, nem aonde eu vou, nada. Eles têm que saber para te abandonar. Porque sempre você está dizendo para o teu filho, fica aqui, na próxima mamãe. Tem que estar sempre treinado para ficar próximo de você. Você tem que ensinar ele a te abandonar quando você está sendo atacado. É mais fácil você se defender do que defender você e a família. Então, quando isso acontece, você tem duas maneiras muito rápidas de se defender. Sob estresse, na rua, você perde esses movimentos mais finos. Você tem que usar os músculos compridos. Então, uma das situações, se alguém vem te atacar, você não quer usar nada de jiu-jitsu, nem nada, porque isso aí é muito bom para quem é altamente treinado. Mas você tem que usar dois dedinhos aqui, o dedo abre, todo ser humano tem óleo aqui, você coloca a maquiagem, você sabe que você tem, eu também tenho, e o dedo vai abrir e entrar no olho do seu atacante. Aí você foge gritando incêndio, fogo, fogo, incêndio. Que todo mundo quer vir ao incêndio, mas se você grita assalto, todo mundo foge de um assalto. Ninguém quer ser herói e acabar levando um tiro. Então, incêndio, incêndio, todo mundo vem até você para assistir o incêndio. Então é isso que você tem que fazer. Incêndio, incêndio. Fogo, fogo. Se você é atacado por alguém com uma faca, você entra contra a pessoa. Você não deixa ela chegar até você, você corre e entra contra a pessoa, fazendo esse movimento aqui, né, que tira a movimentação da faca. A mesma coisa, incêndio, incêndio. É assim que você faz movimentos rápidos para a pessoa que não é altamente treinada. Se você sentir que a única coisa que você pode fazer é reagir. Se a pessoa vai te matar, você tem que reagir. Você não tem outra opção. Muitos dos meus amigos disseram assim, eu senti que ia ser assaltado. E foi. Mas a pessoa que sentiu que o cara ia me matar e me matou, não está aqui para te dizer isso. Por várias razões. Então é assim que você se defende na rua, em movimentos rápidos, simples, onde você tem chance de fugir. Você não quer se atracar, você não quer confronto, você quer só fugir e viver um outro dia. Ok? Agora, no pé, se alguém te ataca por trás, você sente com a mão a perna dele e você usa o teu isso para quebrar. Tem 27 ossinhos aqui. São muito frágeis. 4 quilos de pressão quebra um ossinho desse. Então, se você botar 5 quilos aqui de pressão, vai quebrar o ossinho. Ele vai esquecer rapidamente de você, porque a dor vai ser maior do que o prazer em te atacar. Ok? Muito bem. Obrigado. Então, o telespectador acabou de ver essas demonstrações, são técnicas muito simples de defesa. Agora, a polícia brasileira diz não reaja. Eu também falo a mesma coisa, se há armas e se há um perigo, não de vida, mas se há um perigo que você pode dirimir ou reduzir, entregando algum pertence que é plástico, ferro, metal, telefone, isso você pode repor. A vida não. Mas quando o teu sexto sentido, a soma de experiências da sua vida, indica que essa pessoa vai me fazer um grave mal, então está na hora de reagir. Nesse instante, nesse minuto, quando você só tem mais nada a perder, só tem a sua vida a perder,
Aí eu digo, viva como leão do que 100 anos como ovelha. E você tem que fazer algo para proteger a você e a sua família que está presente. Então, nessa situação, é onde, no último instante, no último caso, onde você não tem saída, você utiliza essas ferramentas de defesa que acabamos de apresentar. Mas que tem que fazer um curso, que você tem que ter uma prática, não é? Ah, claro. Não é O ideal seria fazer um curso e ter prática, e praticar isso, e ter uma planta baixa mental. Quando acontece isso, eu vou fazer. A resposta minha é essa, eu vou fugir, eu vou gritar, eu vou fazer algo. Mas tem que ter a planta baixa. É quando, não é se. Se, Muito de bem. novo, indica talvez aconteça, talvez não. Quando é questão de tempo. Muito Então, bem. para você ser uma pessoa bem atenta ao seu meio ambiente, é sempre quando. Muito bem, Saba. Eu vou colocar aqui no rodapé da imagem o seu site, correto? As pessoas que querem, por exemplo, conversar com ele através do site, por favor, façam, porque eu acho que as colocações do Charles Saba são importantíssimas. Saba, suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, como sempre. Eu fico muito lisonjeado, honrado em estar aqui. Eu agradeço muito, eu estou sempre o seu primeiro fã, entre iguais. E, por favor, quando eu estiver no Brasil, eu volto para lhe visitar. Nem que a gente não faça nada, mas eu quero sempre estar em contato. Não, a conversa com você é boa, é produtiva e ela é excelente quando nós passamos alguma coisa, alguma informação para o telespectador. E o telespectador brasileiro precisa saber disso, que nós não estamos sozinhos no mundo, nós não estamos sozinhos aqui neste país. Há outros países que são melhores que o nosso. O nosso é ótimo, é excelente. Eu sou brasileiro, amo a minha pátria, amo a minha bandeira, mas nós temos que procurar em outros países algo mais para melhorarmos. Carlos Saba.